A gente vai ver hoje de maneira bastante simples o que é o FreeNAS, que é um sistema operacional para NAS. A ideia de hoje não é ensinar a instalar, mas sim como é que você se planeja e projeta um hardware para instalar o FreeNAS. Então, primeiro, o que é um sistema operacional dedicado para NAS? A gente vai explicar o que é o NAS daqui a pouquinho, mas ele é um sistema operacional parecido com o Linux, parecido com o Ubuntu, só que ele é minimizado, ele tem menos coisas, então ele é mais fácil de fazer as coisas. Porém, ele é menos flexível. Ele serve só para uma coisa, serve só para uma aplicação, que nesse caso aqui é servir arquivos, compartilhar discos na rede. Então, ele é ideal para pequenas e médias empresas, para aplicações, tá? Você vai conseguir encontrar aplicações de FreeNAS em grandes sistemas, mas você começa a ter menos facilidade de suporte, você começa a ter menos recursos, então um pouco de cuidado se você vai fazer algo muito grande em cima do FreeNAS. Além disso, por ele ser gratuito, é muito bom para quem quer aprender, para quem quer começar a entender os conceitos de NAS, de SAN. O que é um NAS? Um Network Attached Storage. A gente tem um vídeo especificamente sobre isso, comparando NAS, SAN e DAS. Eu vou deixar o link nas observações abaixo para quem quiser mais informações, mas de maneira bastante simples, eu tenho um servidor na rede que distribui arquivos. Então, esse desktop que está aqui embaixo enxerga o disco, enxerga os arquivos que estão naquela caixa lá em cima, como se fosse inclusive um disco local. O sistema operacional ele mente para as aplicações dizendo que tem um driver F, um driver G aqui nesse desktop, mas na verdade esse disco não está aqui, essas informações não estão aqui, elas estão na rede. Então, a forma mais comum da gente ver isso dentro de uma máquina Windows é assim. Então, eu tenho aqui, por exemplo, os vários shares, os vários compartilhamentos que esse servidor na rede está entregando. E se eu sou um usuário que tem privilégio, tem autorização para entrar e acessar esses arquivos, eu consigo acessar, eu consigo ver. E, de novo, se eu tiver privilégio, eu consigo editar esses arquivos. Esses diretórios, esses compartilhamentos que a gente está vendo aqui, eles não estão nesse momento aqui montados. O que seria estar montado? Seria, em vez de ele aparecer aqui, ou apenas aparecer aqui, ele apareceria aqui também como um driver adicional, um driver G, um driver H, que facilita para as aplicações encontrarem esses arquivos. De qualquer maneira, para um usuário leigo, é como se fosse um disco normal. Para um usuário leigo, ele tem ali o desktop dele, o notebook dele, o administrador configurou um driver J, um driver M, um driver Z, e quando ele acessa esse drive, ele nem tem ideia de onde está indo, mas nós sabemos que essas informações, que esses arquivos, eles não estão ficando na máquina dele, estão ficando no servidor, na rede. Isso tem muitas vantagens. Para o administrador, ele fica mais fácil o administrador fazer backup, compartilhamento de arquivos, administrar, aumentar a quantidade de discos que eu tenho disponíveis, esse tipo de coisa. Então, no NAS, quando eu crio um servidor de NAS, que é esse servidor que compartilha arquivos na rede, eu posso ter, a princípio, duas formas básicas de compartilhar. Eu crio um bloco de dados, um disco virtual ali dentro, uma partição, né, que tenha só um usuário, ou eu posso ter a mesma partição tendo vários usuários. Posso ter um grupo de usuários acessando essa partição, o que é muito legal para eu compartilhar arquivos. Obviamente que nesse caso eu posso ter um conflito de dois usuários tentando acessar o mesmo arquivo e editar o mesmo arquivo ao mesmo tempo, e aí o NAS controla isso. Se um usuário abriu um arquivo para editar, ele não deixar com que o outro também faça para não dar conflitos. Então, eu posso, nesse caso aqui, vários usuários ao mesmo tempo acessando o mesmo servidor. E aí, de acordo com o que o administrador tiver feito, ele pode ter usuários que acessam apenas um compartilhamento, usuários que acessam vários, usuários que compartilham o mesmo volume de dados. É muito flexível, isso é muito legal dentro de um sistema, isso dá muita flexibilidade para o administrador trabalhar com os dados. Então, pegando um exemplo aqui, eu tenho um servidor NAS, eu coloquei ali 5 discos com 8 terabytes. Eu tenho ali 40 terabytes. Porém, eu, como administrador, escolhi fazer RAID 5. O que é isso? É eu colocar redundância. A gente tem um vídeo também que explica as diferenças entre os RAIDs nas observações abaixo. Você tem ali os detalhes, mas RAID 5, eu gasto um disco a mais para ter redundância. Quer dizer que se eu perder qualquer um dos discos, o servidor não para. Então, eu coloquei nesse servidor 5 discos de 8 TB. Na verdade, eu tenho só 4 discos úteis, tenho só 32 terabytes úteis. Então, eu administrador, montei um servidor que disponibiliza na rede 32 terabytes. Mas eu não fiz uma festa do que aqui. Eu dividi esses terabytes em blocos. Então, eu criei um compartilhamento grandão de 10 terabytes, por exemplo, para documentos compartilhados. Então, é um diretório na rede onde os usuários podem
entrar todos eles ao mesmo tempo e colocar arquivos e ler arquivos, eles compartilham informações. Eu tenho um servidor de e-mail, por exemplo, e esse servidor de e-mail eu estou usando esse NAS para armazenar. Olha que legal, eu não preciso ter os HDs dentro do servidor de e-mail. O servidor de e-mail está rodando uma máquina, mas ele está usando os arquivos, o storage desse nosso NAS, principalmente por causa da questão da redundância que eu coloquei nesse NAS. Então eu criei nesses 32 terabytes, eu aloquei 12 exclusivamente para esse servidor, e depois para cada um dos 8 usuários da minha rede, eu criei ali uma partiçãozinha de 500 gigabytes para esse usuário fazer backup e ter os arquivos particulares dele, onde nesses bloquinhos, apenas o usuário que tem direito é que vai realmente poder acessar, ele não é compartilhado. Então, eu tenho ali, por exemplo, 10 com 12, 22, mais 4, 26 terabytes eu gastei desses 32 que eu tenho ali disponíveis. Para que eu deixei esses adicionais? Porque se eu, como administrador, precisar amanhã. Então, por exemplo, amanhã eu vejo que esse servidor de arquivos, ele de compartilhados, ele está um pouco, tá ficando pequeno. Então eu vou lá e aumento. Eu tinha 10 e aumento para 12 terabytes. Eu, como administrador, faço isso remotamente, via a minha tela de gerenciamento. Eu não precisei acrescentar nenhum disco, eu não precisei mexer na configuração das máquinas dos usuários. Não, eu fui lá na minha telinha de gerenciamento do NAS, disse assim, olha, esse volume aqui, esse pedaço que antes estava gastando 10 terabytes, agora você deixa ter 12 terabytes. A partir daí, todos os usuários que estavam enxergando esse compartilhamento vai ver como se tivesse aumentado ali de 10 para 12 terabytes. Muito legal. Então, existem duas maneiras de implementar o NAS. Primeiro é usar um Windows Server, um Linux, ou mesmo um Windows 10. Eu consigo fazer esse tipo de compartilhamento. Porém, isso me dá mais trabalho. Já se eu tiver um sistema operacional dedicado para isso, e aí entra, por exemplo, o FreeNAS, isso é mais fácil. Então, o sistema operacional dedicado, nesse caso, para NAS, vai me facilitar a minha vida. A desvantagem e a vantagem de cada um, o sistema operacional genérico, ele é mais flexível. Eu não preciso usar aquela máquina só para fazer NAS. Se eu boto um Linux, um Ubuntu, um Windows Server, nessa mesma máquina, nesse mesmo hardware que eu estou compartilhando os discos, eu também consigo colocar um servidor de e-mail, um servidor de web, um servidor de CRM da empresa, um banco de dados. Se eu tenho um sistema operacional, se eu instalo um FreeNAS naquela máquina, ele só vai servir para compartilhar arquivos na rede. Eu não vou poder usar aquela máquina para praticamente mais nada. Então, nesse exemplo aqui, se eu estiver usando um Linux, um Windows Server, naquela máquina lá em cima, então eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo sim fazer o NAS, eu consigo ter os mesmos recursos, só que eu como administrador, vou ter que fazer tudo sozinho. Vai me dar mais trabalho. Se eu fizer um sistema operacional de NAS, eu vou ter que separar as máquinas, então eu vou ter que ter um custo a mais de hardware, ou pelo menos eu vou ter que arrumar um hardware adicional, nem que seja um hardware que eu tenha ali abandonado num canto, mas eu vou ter que ter mais de uma máquina, uma para ser o servidor dos outros serviços e uma para ser o NAS. E interessante, como a gente falou, o próprio servidor de e-mail aqui, o próprio servidor de CRM, pode usar o storage do NAS, nesse caso aqui, via essa conexão de rede, não tem nenhum problema. Então, quais são as características do FreeNAS? Além de ele ser um open source gratuito que eu posso baixar na internet e acessar sem custo nenhum. Então, ele é baseado em FreeBSD, ele não é em Linux, não é em Ubuntu, mas não me interessa porque eu não vejo isso. Na hora que eu instalo um FreeNAS, eu não preciso entrar no sistema operacional. Eu basicamente, a instalação do FreeNAS, eu vou no site do FreeNAS, baixo um arquivo .iso, é uma imagem, eu jogo essa imagem para dentro de um pendrive de pelo menos 8 GB, boto na máquina que eu quero transformar em FreeNAS, booto ela pelo pendrive, ele faz toda a mágica dele lá, e a partir daí eu gerencio ele via web. Então, se é o Windows, se é o Ubuntu ou se é FreeBSD, nessa situação não faz a mínima diferença, porque a única coisa que eu, como administrador, devo precisar ver é a interface de gerenciamento web, que é bem simples. Ele faz o RAID e a proteção das informações em software. De novo, naquele vídeo sobre RAID a gente explica isso melhor. Isso tem vantagens e desvantagens. O fato de eu fazer o RAID em software me dá mais flexibilidade. O FreeNAS tem alguns truques bacanas de proteção de dados que permitem então eu usar esses recursos quando ele, o software, controla os HDs diretamente. Em compensação, eu gasto mais CPU.
Se eu tiver uma placa controladora de RAID, se o meu hardware fizer o RAID, eu vou perder um pouco esses recursos, mas não são muitos recursos, e aí eu digo que para aplicações pequenas e médias, esses recursos talvez não sejam tão importantes, mas se eu usar a aceleração do RAID, se eu usar o meu hardware como RAID, eu ganho performance na máquina. Então, aqui é uma relação custo-benefício. Se eu quiser usar todos os recursos do FreeNAS, eu não vou usar a controladora da minha máquina, mas eu vou gastar mais CPU e vice-versa. Eu compartilho em diversas formas diferentes. O Samba, o SMB, é um protocolo mais comum, é o que o Windows usa. Basicamente, quando eu uso esse protocolo para compartilhar, as máquinas acham o NAS na rede automaticamente. Quando você abre o Windows Explorer da tua máquina, do teu desktop, ele aparece ali as opções de servidores na rede. Existem outros protocolos diferentes, mais sofisticados também, então ele é bem completo nesse aspecto. Eu consigo criptografar os dados gravados. O que significa isso? Se alguém for lá e roubar um HD e tentar instalar isso num outro sistema FreeNAS lá na casa dele, ele não vai conseguir ler o conteúdo porque vai estar criptografado. Novamente, se eu estiver usando criptografia, eu vou gastar mais processamento, a máquina vai ficar mais lenta. Então tem um pouco em relação ao custo-benefício ali. O gerenciamento dele, como eu falei, é via web. Ele possui recursos de snapshot. O que é isso? É uma maneira muito interessante de você fazer uma espécie de backup. Por que uma espécie e não um backup? Bom, um backup é quando eu tenho a máquina A e eu jogo as informações para uma máquina B. Isso é um backup. Um snapshot é quando eu faço na própria máquina o backup. Então eu falo nela mesma. Aí você fala, pô, mas para que eu vou querer fazer o backup nela mesma? Porque se eu perder a máquina eu perco tudo. Não, não é tanto, porque a confiabilidade dos dados você vai fazer usando o RAID. Então não é esse o seu grande risco. O que você quer é ter cópias do passado. Se eu falo assim, puxa, eu tenho uma planilha aqui, mas eu errei ela aqui, eu queria a planilha como ela era há um mês atrás. O snapshot me dá isso, e ele economiza, ele faz isso de uma maneira bastante eficiente. Então, eu crio fotos, Snapshot é o conceito de foto, eu tiro uma foto de todos os arquivos que estão no meu servidor agora e continuo minha vida. Eu posso editar esses arquivos e tudo mais. Se eu precisar, eu posso voltar no passado e eu posso tirar vários snapshots. Eu tiro um snapshot, por exemplo, todo primeiro dia do mês e eu gravo e mantenho isso por 6 meses. Então, o sistema vai automaticamente, todo dia primeiro, tira uma foto de todos os arquivos e guarda isso por 6 meses. E ele vai automaticamente apagando os arquivos que passam de 6 meses. Então, se eu precisar voltar no tempo e ver como é que era o arquivo há alguns meses atrás, o snapshot me dá essa possibilidade. E eu, como administrador, consigo facilmente encontrar e recuperar esses arquivos. Replicação é eu ter redundância, eu ter vários NAS na rede com as mesmas informações. Se um cair, o outro mantém as informações disponíveis, ter bastante confiabilidade. E ele também tem plugins, coisas que eu consigo colocar, não vem naturalmente, mas é como se fosse um app que eu consigo baixar. Em vez de baixar no meu celular, eu baixo no FreeNAS, por exemplo, de BitTorrent. Para que isso? Eu quero usar ele como uma máquina para buscar, então eu deixo ele baixando os arquivos na minha rede, por exemplo, eu quero baixar vídeos na internet, em vez de eu colocar o meu desktop, o meu notebook baixando, eu deixo ele baixando e ele compartilhando. Ou então plugins de backup, eles têm softwares que eu coloco nos desktops e eles, por exemplo, uma vez por semana fazem o backup da máquina inteira, jogam isso para o FreeNAS e esse plugin permite essa integração mais fácil. Plugins para colocar informações na nuvem, então tem bastante coisas que eu posso adicionar opcionalmente. Quais são os requisitos para eu criar um sistema FreeNAS? São basicamente bem poucos, não são muita coisa não. Um processador de 64 bits, o FreeNAS recomenda muito os processadores da Intel. Hoje em dia, praticamente todo, não tem uma máquina muito antiga, você vai ter ele já naturalmente processador de 64 bits. O FreeNAS fala 8 GB de memória, mas com menos de 16 GB fica bem difícil de trabalhar com ele, então eu recomendo 16 GB. A gente precisa ter uma porta USB, porque é aí que você vai fazer a instalação. Você vai botar um pendrive, como eu falei, tem um pendrive de 8 GB, você baixa o arquivo .iso lá do site do FreeNAS, inclusive o link está aí nas observações, para quem quiser acessar o site, fazer o download. Você baixa esse ISO, monta isso dentro do pendrive, existem tutoriais, inclusive no próprio site da FreeNAS que explica isso, é muito fácil de fazer. Um dia a gente ainda cria um tutorial sobre isso, mas é bem tranquilo. Você coloca isso no pendrive, espeta isso na máquina que você quer transformar em FreeNAS, boota ela vai apagar, então você vai perder todas as informações que estão naquela máquina, atenção para isso. Dentro dessa máquina você precisa ter um HD de boot e
um HD para dado. Então você tem que ter pelo menos 2 HDs, 2 discos dentro dessa máquina. Aí você vai falar, puxa vida, mas eu queria usar o meu notebook aqui para brincar, para testar isso. Ele só tem 4 GB de memória e ele tem um HD só. Tudo bem, só fazer teste. Com 4 GB ele deve rodar, vai ficar um pouquinho lento, mas não é grande coisa. E se você precisar, então, se tiver um disco só, coloca um driver USB, um driver externo que provavelmente o FreeNAS vai reconhecer e você vai conseguir fazer testes, vai conseguir trabalhar com isso. E você tem que ter uma placa de rede, não pode ser Wi-Fi, o FreeNAS não suporta placas de rede Wi-Fi, tem que ter uma conexão Ethernet de verdade, um RJ45 na máquina. Então, eu tenho aqui, vou dar 3 exemplos de configurações de hardware possível, pequeno, médio e grande. Então, uma máquina com um Core i5, 16 GB, e aí eu tenho os 2 discos, um HD pequenininho, 250 GB, onde eu vou instalar o FreeNAS, então até vai dar sobras, 250 GB, e um HD, por exemplo, um driver externo, para eu fazer efetivamente o armazenamento, aí 1 TB, 2 TB, quanto maior, melhor. Uma máquina média, então um Xeon E3, 32 GB de memória. O HD de boot eu faria nesse caso um SSD, porque é mais rápido, ele vai dar um boot mais veloz e mais performance no trabalho do dia a dia. E um ou mais HDs de armazenamento. E aí uma máquina grande, uma máquina Dual Xeon, com bastante memória. Estou sugerindo aqui 2 SSDs. Por que 2? Porque eu vou fazer isso, eu faço redundância, eu faço o RAID 1. Então, se um HD pifar, o outro continua vivo. Então, é uma coisa realmente de alta confiabilidade. E vários HDs de armazenamento. Então, são apenas alguns exemplos de máquinas que a gente pode usar. Obviamente, o dimensionamento correto vai depender bastante da carga, a quantidade de usuários. Então, é bom explorar um pouco aí as opções, consultar um pouco aí quem entende melhor. Se você tiver uma coisa muito grande para fazer, para tomar cuidado para não subdimensionar a máquina, ou então fazer o inverso, superdimensionar, gastar muito sem necessidade. A administração do FreeNAS é muito fácil, qualquer desktop, basicamente você vai acessar uma página web. Então qualquer máquina, até mesmo um tablet, você consegue fazer o gerenciamento, um smartphone. Porque o smartphone a tela fica muito pequena, não recomendo, mas qualquer coisa que navegue na internet consegue administrar o FreeNAS. E aí, quais são as tarefas de qualquer NAS, independente se é o FreeNAS ou não? Essas são as tarefas básicas que um administrador precisa fazer. Então, vamos detalhar cada uma delas. Primeiro, usuários. Como é que você vai gerenciar quem pode ou não acessar o quê? A maneira mais fácil é você, no próprio servidor, cadastrar os usuários, um por um, usuário e senha, usuário e senha, usuário e senha. Se você vai compartilhar, criar um grupo e colocar os usuários nesse grupo, se você vai compartilhar com vários usuários, com o mesmo share, o mesmo volume, cria um grupo. Agora, existe uma outra maneira que é você usar serviços de diretório, como o Active Directory da Microsoft. Nesse caso, o que você tem? Você tem um servidor central, onde fica com usuário e senha, e aí tudo na rede usa os mesmos usuários e senhas. Então, é muito mais fácil para os usuários, ele muda a senha uma vez e tudo na rede fica atualizado. Porém, é uma complexidade a mais para quem está administrando. Minha recomendação, se você está começando agora, primeiro faz a configuração do FreeNAS usando os usuários locais. Então, ele vai ter, quando o usuário tiver que acessar aquele compartilhamento, ele vai ter que entrar de novo com o usuário e senha. Quer dizer, quando ele entrou no Windows, ele pôs o usuário e senha. Se você tivesse o serviço de Active Directory, a partir daí ele não precisaria mais colocar o usuário e senha. Se você cria o usuário local no FreeNAS, ele vai ter que entrar de novo com o usuário e senha, mas não é nenhum fim do mundo. E aí, quando você estiver com isso funcionando bem, aí você começa a fazer coisas mais ousadas, você começa a fazer essas integrações. Você tem que gerenciar HDs, quando você acrescenta ou tira os discos, os storages, novamente, simplifica. Quando você for fazer pela primeira vez, já deixa a máquina com todos os HDs que você quer ter, não deixe depois, porque na instalação o FreeNAS vai reconhecer esses HDs e a partir daí você não mexe mais de novo. Só quando você estiver familiarizado é que você começa a fazer esses malabarismos de acrescentar mais HDs. E aí tem 3 tarefas que você precisa criar, que é o quê? Dividir esses HDs em pedaços, os volumes, os shares, os compartilhamentos, e dizer quem pode ou não acessar cada um deles. Então, aí você está casando os HDs, os lotes dos HDs, o loteamento que você fez dos HDs com os usuários. Então aí, normalmente, você criou o usuário local,
Então fica mais fácil. Você usa esses usuários locais. Na verdade, no FreeNAS, quando você cria um compartilhamento, o Wizard tem uma parte ali que facilita essa configuração. Ela faz isso tudo. Ela já te pergunta qual é o volume que você quer, quantos bytes, quantos terabytes você quer compartilhar. Já permite você criar o usuário que vai ter acesso a esses terabytes e dar os privilégios, tudo de uma vez só. Então, de novo, você começa a se familiarizar devagar com os conceitos. E aí, para quem for mais avançado, a manutenção, entender como é que funciona os snapshots, como é que você faz backup desses sistemas. Mas para o início, se você é um usuário básico, a recomendação é essa: bota o hardware com todos os HDs que você já vai ter disponíveis, instala o FreeNAS nele, cria os compartilhamentos e os usuários localmente. Brinca com isso, faz 2 usuários, vê como é que isso funciona e a partir daí você vai tentando coisas mais sofisticadas. Tá? Então, o FreeNAS é uma solução bastante interessante para quem quer aprender. Também é muito bom para soluções de mais baixo custo, para quem tem sistemas pequenos e médios. Existem sim sistemas muito grandes usando o FreeNAS, mas é uma questão um pouco mais de responsabilidade, de o que você está se metendo, qual é o grau de suporte que você pode precisar, porque se você pega sistemas profissionais, sistemas já comerciais, eles são sim mais caros, mas essas empresas têm a obrigação de ajudar e de suportar. Então, numa emergência, se você tem um sistema crítico, é bom você ter esse apoio, é bom você ter quem você possa chamar, pedir ajuda. Então, nessas horas, você precisa pensar, ter um pouco essa questão da responsabilidade, no que é que você está entregando para a sua empresa, para os seus clientes e o quanto que isso tem de responsabilidade, o quanto de apoio você vai ter caso você tiver uma encrenca, você tiver um problema mais difícil de resolver. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!